Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso e Finanças. Eu me chamo Sérgio Batista, estou trazendo para vocês hoje aqui mais um vídeo educativo, um vídeo voltado para esse momento de crise que nós estamos vivendo, uma crise que começou aí com a chegada da Covid-19, está afetando o mundo inteiro. E aqui no Brasil nós adotamos o isolamento social, que trouxe como consequência uma queda na demanda por serviços, por produtos. Muitas empresas estão reduzindo seus efetivos, demitindo, apesar dos esforços do governo em manter empregos e manter a renda familiar. Mas nós estamos sofrendo com essas consequências. E especificamente nessa semana, nós assistimos a alguns problemas de relacionamento no governo que vem impactando o mercado. Por isso, eu tive a ideia de montar esse vídeo. E também porque eu acabei recebendo alguns contatos de amigos e pessoas que se interessaram pelo tema, de como investir melhor, como atravessar essa crise com o mínimo de problemas, de dificuldades. Então, vamos ao nosso vídeo. Eu montei aqui exatamente para essa finalidade. Tá? Então, nós entendemos aqui que para superar a crise, nós tratamos desse ponto aqui financeiro. Primeiramente falando sobre o nosso canal, o canal Sucesso e Finanças, é um canal com a finalidade educativa, para compartilhar conhecimentos. Ele atua no YouTube principalmente, com vídeos sobre finanças, sobre dívidas, sobre fluxo de caixa, sobre investimentos. E recentemente estamos focando no mercado de ações e derivativos. Mas tem conteúdo lá disponível em várias playlists, tá bom? Nós temos esses enfoques aí, esses assuntos como prioridade, e deixamos também dicas de trade no nosso canal Sucesso e Finanças no Instagram e também no Facebook, tá bom? Que mais nós podemos falar? No nosso conteúdo de hoje, como superar a crise, nós vamos falar sobre a sua situação atual, analisar essa situação, diversos pontos que podem definir como proceder e explorar alguns conceitos, tá? Os conceitos principais sobre investimento, custeio, risco, retorno, receitas e despesas, entender por que você precisa investir, como você deve investir e onde você deve investir. Algumas telas eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas se você assistindo o vídeo precisar pausar, não tem problema nenhum, você pausa, dá uma lida direitinho em cada um dos tópicos, tá bom? Vamos lá. Qual é a sua situação atual? É muito importante definir isso. Para você saber onde você quer chegar, você tem que partir de onde você está, tá? Então agora, na crise, você vai precisar contrair dívidas, desinvestir, vender algum patrimônio, vender um carro, vender alguma coisa para ter receita, para ter dinheiro para enfrentar esse momento difícil, ou você já tem um excedente financeiro mensal, está disponível para você investir, ou você já tem um dinheiro que está reservado para fazer frente a essa crise, uma reserva de emergência que você já montou e não sabe como lidar bem com ela durante a crise. Então esses cenários aí são variáveis. Bom, se você atua no mercado como um empregado, a sua renda, ela depende do mercado e depende também do seu empregador, do empresário. Ela está limitada pela capacidade do seu empregador em te pagar esse salário ou te prover aumentos. Os seus benefícios estão garantidos pelo INSS, desde que o teu empregador pague o que está previsto mensalmente. E a sua aposentadoria também. Porém, você está sendo afetado, pode vir a estar sendo afetado nessa crise, em virtude dos fatos que eu já apresentei no começo, queda na demanda, a empresa demitindo ou negociando redução de salários, etc. Se você atua no mercado como autônomo, é uma situação semelhante. Você depende do mercado, da demanda que está caindo e depende também da sua disponibilidade, do seu empenho na atividade que você desenvolve. Tá? E a sua renda está limitada pelo tempo disponível para
profissão, para a sua atuação, tá bom? Você só vai ter acesso aos benefícios, né, de licença, de desemprego, etc., caso você tenha aderido ao INSS e pague mensalmente, como contribuinte individual, né, o seu talão lá, a sua mensalidade. E assim também a aposentadoria, tá? Depende de você ter aderido voluntariamente, individualmente ao sistema. Se você é empresário, a sua situação já muda um pouco de figura, né? A sua renda depende do mercado, da sua capacidade de gestão, das soluções que você vai vir a trazer para manter, né, seu faturamento ou diminuir o prejuízo. E a sua renda também está limitada pela demanda, né, pela busca das pessoas pelo seu serviço ou produto. Seus benefícios, você também, assim como o autônomo, pode aderir ao INSS, você que é empresário, pagar mensalmente ali os seus boletos do INSS e fazer jus a alguns benefícios que o INSS pode oferecer, tá bom? Como acidente, serviço, etc. A aposentadoria também, né? Você vai ter, caso tenha aderido ao INSS, mas além disso você pode, mantendo sua empresa funcionando, né? Colocando ali um diretor, um gerente, você fazer jus, né? A Prolabore, participações de lucro e também, né, alguma remuneração por ser proprietário. E como investidor, você também tem um cenário diferente, né? Sua renda depende do mercado e da sua capacidade de investir, entender o que está acontecendo no mercado e tomar decisões. A sua renda vai estar limitada pelo seu conhecimento. Aí não tem limite. Quanto mais você estuda, quanto mais você simula as operações, observa, né, os resultados possíveis, ganha experiência e investe com segurança, mais rentável você será e maior vai ser o seu desempenho e a sua renda. Os seus benefícios, você pode ter acesso aos benefícios, assim como empresário e autônomo, né, caso você tenha aderido ao INSS, e a sua aposentadoria é composta não somente pela adesão ao INSS, como também por proventos, né, benefícios da renda passiva das suas ações, né, proventos, juros sobre capital próprio das empresas, etc. Tá? E até mesmo a valorização dos seus ativos, tá bom? Então, olha, esse é um motivo importante para você decidir de que lado você quer estar no mercado, tá? Eu aconselho que você procure, independente de onde você atua, você tenha uma participação como investidor no mercado. Os principais conceitos que nós vamos explorar hoje estão relacionados a investimento, custeio, risco-retorno, receitas e despesas, tá? Se você não tem renda e você vai precisar contrair dívidas, caso também não tenha nenhum bem que você possa se desfazer, né, desinvestir, vender e transformar em dinheiro, esse é um momento interessante, porque os juros estão muito baixos. Até se você tem dívidas contratadas anteriormente, você pode negociar essas dívidas, né, por meio de contratação de dívidas mais baratas, ou mesmo fazendo uma migração, né, ou mesmo fazendo uma cotação em outras financeiras, em outras operadoras de crédito, de forma a fazer a portabilidade da sua dívida de um credor para outro, tá? Nós temos vídeos no canal que tratam sobre isso. Eu vou colocar aqui para você assistir, escolher no futuro, assim que a gente acabar o vídeo você já pode ir lá, tá bom? Mas, se você tem um excedente financeiro, né, que está lá reservado, ou mensalmente você consegue, né, capitalizar e reduzir suas despesas para que sobre um fluxo de caixa positivo todos os meses, é hora de você investir. Então nós vamos aqui escolher alguns investimentos e explorar esses investimentos para você, tá bom? Primeiramente, os conceitos de investimento, né? O investimento é o quê? É uma aplicação de capital, né, com a expectativa de um benefício futuro. Você pega o seu capital e você aplica esse capital em alguma atividade, seja numa empresa, né, seja adquirindo algum bem que você vai explorar economicamente e te gerar um retorno. Esse retorno não necessariamente precisa ser financeiro, tá? Você pode até adquirir um bem, algum sistema de proteção
que venha te dar benefícios que não sejam financeiros. Por exemplo, quando você contrata um seguro, né? É um investimento, porque você está, né, protegendo, fazendo um hedge sobre o seu capital, sobre a sua vida, a sua segurança, seu bem-estar, tá bom? Seu imóvel, tá? Então, investimento é a aplicação de recursos visando um benefício futuro. O custeio, né, é uma despesa, é uma aplicação de capital para custear, para pagar gastos ou despesas, tá certo? Então, um exemplo aqui. Vamos supor que você compra um carro, você tem seu carro ali que custa 20 mil reais e você vai trocar esse carro por um carro de 100 mil reais. Tá? Então, em cima do seu carro de 20 mil reais, incidem impostos, incidem seguros, incidem custos de manutenção, né, que geralmente estão associados a esse valor base do veículo. Tá bom? Quando você compra um carro de 100 mil reais, né, a sua despesa de impostos vai subir na mesma proporção, os seguros também e assim por diante. Tá? Então, um investimento, ele geralmente ele resulta em aumento de custeio. Então, você tem que avaliar bem se esse seu investimento vai resultar em aumento de custeio. Tá? É importante isso. O risco do investimento é o grau de incerteza em relação a esse investimento vai dar certo ou não. Se ele vai te trazer um retorno, uma rentabilidade esperada ou não. E o retorno, né, Return on Investment, ou seja, ROI, consiste em uma métrica utilizada para avaliar o quanto de retorno, né, de ganho você vai ter com base no valor investido. Tá bom? Além disso, temos os conceitos de receita e despesa. Receitas são os recursos, né, que são provenientes da venda de produtos ou pela prestação de serviços ou ainda do seu trabalho. Tá bom? É a receita, é o que você recebe em recursos. E a despesa são os valores que você gasta na estrutura administrativa da sua empresa, tá? O que você gasta para custear, operar seus investimentos ou até mesmo para manter a sua estrutura familiar, tá? São as despesas. O fluxo de caixa é a relação entre receitas e despesas. Receitas sempre maiores que despesas, ok? Assim, tendo receitas maiores que despesas, você vai ter um excedente financeiro para investir. E o investimento, ele tem que ser vantajoso. O investimento vantajoso, ele não gera aumento de custeio, ok? Ele tem um retorno superior ao custo. Vamos supor, você vai ao mercado e capta recursos, né, ao custo do IPCA, por exemplo, pagando ali a inflação, ou referenciado IPCA, ou referenciado a Selic. Para que esse investimento, com esse recurso, ele seja rentável, seja vantajoso, ele tem que rentabilizar para você um retorno superior ao custo que você teve na aquisição desse recurso, tá bom? Ou seja, se o dinheiro é seu, já está em conta, o custo dele é o que ele desvaloriza todo mês, que é o IPCA, é a inflação. Se ele estiver parado embaixo do colchão, ele vai encolhendo na mesma taxa da inflação. Se você investe ele em algum investimento que te paga o IPCA, ele está mantendo, né, o valor dele de compra. E se ele te oferece um retorno maior que o IPCA, ele está sendo vantajoso sob esse ponto de vista. E o prazo, o risco e a taxa, eles têm que ser coerentes com o seu perfil, tá? Para que o investimento seja vantajoso. Além disso, você tem que entender por que investir. Nós temos aqui 3 parâmetros. A expectativa de vida, que tem que ser considerada, né? Os custos crescentes da sua vida, os seus custos de vida são sempre crescentes, e também a sua renda, que tende a ser decrescente com o tempo. Por que isso? Eu trouxe aqui 3 imagens, algumas imagens, né? À esquerda, nós vemos aí a expectativa de vida, né? A expectativa de vida, ela explora um gráfico, né, da pirâmide etária do Brasil, né, do IBGE 2019, né? E está ali mostrando que a partir dos 65 anos, no Brasil, nós temos apenas 5,1% das mulheres. Da população brasileira, apenas 5,1% das mulheres vive além dos 65 anos. E apenas 4% dos homens vivem além dos 65 anos. Aí você agora vai pensar, né, para que você, né, considerando que você vai viver até os 65 anos, como a maioria da população brasileira, o que você deve fazer para aproveitar bem a sua vida e garantir uma reserva financeira, um investimento
que te dê conforto na tua aposentadoria, ok? Por que eu digo que as despesas são crescentes? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, todos nós vamos ter que fazer exames, mais exames para controle da qualidade de vida, da saúde. Nós temos que fazer mais consultas aos médicos, temos que comprar mais remédios, né, para controlar parâmetros da nossa saúde, assim por diante, né, vários tratamentos, planos de saúde, etc. Esse aí é o principal fator que contribui para o aumento do custo de vida do idoso. E a renda tende a ser decrescente, tá? Nessas duas imagens, né, a gente apresenta aqui na linha vermelha, no gráfico de cima, né, aquela pessoa que se preocupa com o investimento, né, tá aqui, ó, ela se preocupa com o investimento, ela vai fazendo ao longo à medida que a sua vida profissional vai oferecendo promoções e ganho de renda, ele também vai aumentando o seu aporte em investimentos, até o momento em que ele se aposenta e a sua renda, né, vinda do trabalho diminui e você passa a usar os frutos dos seus investimentos para manter, né, uma qualidade de vida na sua aposentadoria aceitável ou compatível com as suas necessidades. Aqui embaixo nós temos o gráfico da pessoa que não tem a capacidade ou o interesse em fazer investimentos. E aqui ele vive apenas do fruto da sua renda do trabalho, investe zero até a aposentadoria. Quando ele se aposenta, ele passa a viver com a sua aposentadoria, né? E a sua renda proveniente do trabalho passa a ser zero. Ou seja, ele tem uma queda muito grande, né, na sua qualidade de vida e na sua renda líquida para viver. Por esses motivos, nós achamos que você deve se preocupar com os seus investimentos. Como você pode fazer isso? Você deve considerar 4 variáveis, principalmente. O prazo que você tem disponível para investir esses recursos, né? Se eles vão ser necessários para alguma eventualidade, o risco que você aceita correr com esses recursos, né? Ou seja, você não deve aplicar todo o seu patrimônio em operações de alto risco, né? Você deve ter uma parte do seu patrimônio em operações de baixo risco e uma pequena parte em operações de maior risco. E você tem que controlar, tem que conhecer esse risco, tá? A expectativa de valorização dos ativos que você está adquirindo e também a renda passiva que eles vão te oferecer. Então, para isso, vamos analisar esses conceitos aqui, tá? O prazo está associado à liquidez. Geralmente, quando um investimento exige de você um prazo mínimo, né, em que este valor, esse recurso tem que estar investido, aplicado, ele também te limita na tua liquidez, tá? Ou seja, ele vai te dizer, olha, se você precisar de qualquer forma liquidar esse investimento, eu vou precisar de tanto tempo, de 2, 3 dias, para transformar esses recursos em dinheiro novamente, tá? E além disso, eles vão te cobrar uma taxa, né, uma multa, que vai comer grande parte, né, dos rendimentos do período ou até a totalidade dos seus rendimentos, tá certo? Então tem que avaliar muito bem a questão da liquidez. O risco-retorno, né? Você tem que verificar se o risco que você está, né, assumindo naquele teu investimento é compatível com o retorno que ele te oferece, né? Não faz sentido nenhum você contratar uma operação de alto risco com baixo retorno. Se o retorno vai ser baixo, coloque esse seu recurso em um investimento de menor risco, tá bom? A expectativa de valorização do ativo. Tudo na vida deve ser considerado ativo quando você vai fazer uma compra. Ah, eu vou comprar um carro. Ele vai funcionar como ativo ou como passivo? Ele vai desvalorizar, ele vai gerar aumento de custeio, então ele não é um ativo. Então você deve colocá-lo em uma prioridade menor, né, nas suas compras. Ah, vou comprar um imóvel, ok, ele está numa posição que está valorizando, né, na cidade, ele vai valorizar, ele vai ganhar capital, né, valorização, ele vai aumentar o meu custeio, vou ter que tirar mais dinheiro da minha receita para manter esse imóvel. Assim, você tem que considerar tudo isso, tá? A expectativa de valorização do ativo é o fator predominante. Se você compra um ativo que você tem a expectativa que ele vai desvalorizar, então, poxa, a renda passiva que ele pode vir a te gerar, provavelmente não vai cobrir a desvalorização. Então não vale a pena, não é um investimento vantajoso, tá? Então você precisa entender o mercado
para comprar o ativo quando ele estiver barato e você ganhar na valorização e também na renda passiva que ele vai te oferecer. Tá? E a renda passiva, né, são aqueles benefícios como aluguel do imóvel, né, como proventos de uma ação, né, assim por diante, né, como lucros de uma empresa, né, que você vai ter independente do seu trabalho. Ele vai produzir para você, né, passivamente, independente da sua atividade profissional laborativa. Onde investir? Né? Nós temos que explorar aqui três das principais modalidades de investimento. A renda fixa, e aqui nós vamos explorar o prazo e o retorno médio desses investimentos. A renda variável, o risco-ganho, e os imóveis, que estão basicamente vinculados à sua capacidade de valorização. Bom, onde investir? Renda fixa. Os principais ativos são CDB, Tesouro Direto e poupança. Né? São modalidades de investimento. A renda variável, as principais modalidades são ações, fundos imobiliários e fundos de investimento. Ainda temos os contratos futuros, né, que são derivativos, ainda como renda variável, que operam o índice futuro do Bovespa, mini dólar, né, dólar, commodities como petróleo, ouro, milho, café, tudo isso você pode operar em contratos futuros, tá? E também os imóveis, que temos o foco principal hoje em explorar terrenos, casas e apartamentos. Iniciando pela renda fixa, né? O que dizer, né? Nós temos aqui os CDBs, que são a modalidade mais conhecida, né? Aliás, talvez não seja mais conhecida do que a poupança, né? Mas ela é mais vantajosa do que a poupança, sem dúvida alguma, e até do que o Tesouro Direto. Mas ela exige que você tenha um prazo, né, de operação maior, tá? A liquidez influencia muito na taxa de retorno oferecida pelo CDB. Prazos mais vantajosos vão acontecer quando... Taxas mais vantajosas vão acontecer quando o prazo do CDB passa de 3 anos, tá? 3, 4 anos, você vai ter rentabilidades melhores. Mas o risco é baixo, é garantia de R$250 mil por CPF, por instituição financeira, garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, se você tem R$250 mil de CDBs em uma instituição financeira, R$250 mil em outra, esse dinheiro está todo garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, independente da crise, tá? Se as instituições que te contrataram, onde você contratou o CDB, falirem, o FGC vai te pagar. O prazo é maior e a taxa, quanto maior o prazo, maior será a taxa de retorno, tá? E quanto maior o aporte, maior a taxa de retorno. Se você vai comprar R$1.000 em CDB, a sua taxa de retorno será menor. Vamos supor, quando você acessa um CDB com apenas R$1.000, ele vai estar te oferecendo taxas menores. Outros CDBs você só pode comprar a partir de R$10 mil, aí a taxa é um pouquinho melhor. Outros títulos de CDB são por R$50 mil, o mínimo. Você vai comprar R$50 mil, vai ter uma taxa melhor do que quem compra R$1.000 em CDB, tá bom? O outro ativo aqui que eu quero explorar é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um título do Tesouro, né, do governo federal. Emite títulos da dívida pública, né, que é o Tesouro Direto. Você compra o Tesouro Direto diretamente do Tesouro Nacional e ele te dá garantia que vai te pagar. Então, o risco é baixo. O Brasil tem grandes reservas em dólar, embora estejamos aí vivenciando uma crise financeira mundial, né? Então, há que se considerar isso daí na hora de investir. Portanto, o risco é considerado baixo para o Tesouro Direto. E o prazo, quanto maior o prazo, maior o retorno. O Tesouro Direto tem liquidez diária, você pode comprar hoje e vender amanhã. E se vender amanhã, você vai receber no dia seguinte, tá? Ou seja, você pode comprar hoje e vender hoje se você quiser. Mas ele não tem muita vantagem nisso, né? O Tesouro Direto, ele é um título que ele garante aquela rentabilidade oferecida em contrato se você permanecer com o título até o seu vencimento. Vamos supor, o Tesouro Direto para 2026, né? Ele vai te pagar os juros de, sei lá, 6% ao ano, mas ele só vai te pagar isso lá em 2026, a não ser que você contrate um Tesouro Direto que tenha juros semestrais e vai te pagar todos os meses a parcela referente aos 6 meses, aqueles 6 meses corridos, que você contratou, por exemplo, 6% ao ano. Então, no primeiro 6 meses, vai te pagar 3% daquele valor que ficou alocado em Tesouro Direto, tá bom? Isso depende da modalidade, você tem vários títulos de Tesouro Direto no mercado.
Existe um vídeo nosso falando sobre Tesouro Direto, CDB e poupança, você pode acessar. E a poupança, ela tem liquidez diária, mas o retorno está sendo menor que o IPCA, tá? Então não é muita vantagem hoje em dia. O risco é baixo, mas não é vantajoso. Você está deixando seu dinheiro na poupança e ele está ficando cada dia menor. A minha indicação é que se você tem prazo, né, longo prazo para deixar o seu dinheiro investido, escolha o CDB. Se você precisa de liquidez diária, uma liquidez mais curta, né, você não sabe, está um momento de imprevisibilidade, você precisa ter liquidez no seu capital, ou seja, invista em Tesouro Direto, que você consegue vender hoje e pegar o seu dinheiro e transformar em dinheiro amanhã. E se você tem dinheiro em poupança, você está jogando seu dinheiro fora, tá? Você precisa rapidamente tirar esse dinheiro da poupança e escolher uma outra operação mais vantajosa. Tá bom? Os investimentos em renda variável, tá? Nós começaremos pelas ações. As ações têm liquidez de 3 dias. Se você vender hoje, em 3 dias o dinheiro estará na tua corretora, disponível para você transferir para sua conta corrente. O risco está associado à desvalorização dos ativos, ou seja, se a tua empresa, a empresa que você comprou, começa a perder cotações, né? Começa a apresentar desempenho ruim, ou a própria demanda pelas ações que você possui começa a cair no mercado, o preço cai e você vai ter uma perda no valor final dos seus ativos. Vamos supor, se você tem lá 1.000 ações, você tem 1.000 ações compradas a R$10, você tem R$10.000. Se ela começa a desvalorizar, passa a valer R$9, você vai ter R$9.000. Porém, você vai receber os proventos dessas ações todas as vezes que a tua empresa pagar os proventos referente às tuas 1.000 ações, tá? Então elas serão sempre suas, tá bom? Mesmo que elas desvalorizem. Então o investimento que é mais aplicável para longo prazo, né? Para acumulação de capital, de patrimônio, e ele te oferece retorno de 2 modalidades, na valorização e também nos proventos. Os dividendos são os proventos, né, pagos pela empresa como participação de lucros, né, e você como dono das ações, você é um acionista, você é dono de uma pequena porção da empresa. E também recebe sobre juros sobre capital próprio, ou seja, a empresa pega do seu financeiro, investe na sua estrutura, na sua operação, e depois paga juros para os acionistas sobre esse capital que foi retirado do caixa da empresa para investir em estrutura. Você ganha também dividendos equivalentes aos juros sobre capital próprio, tá? Quando você é proprietário das ações. Não há prazo mínimo de investimento. Fundos imobiliários, né? A liquidez do fundo imobiliário depende do título, tá? Depende do tipo de fundo que você está comprando. Existem diversos tipos de fundos imobiliários. Existem fundos imobiliários que você compra com o objetivo de desenvolver um empreendimento, construir um prédio, né, e depois alugar, e você vai viver, né, dos aluguéis ou da renda passiva gerada por esse fundo. Você continua dono da cota e recebe, né, benefícios, proventos dessas cotas. Existem fundos que compram imóveis para depois vender, ou seja, tudo depende do tipo de fundo imobiliário que você está operando. Você precisa conhecer esse mercado. Não é um mercado muito fácil não, mas ele funciona assim como as ações. Se por acaso aquele empreendimento onde o teu fundo imobiliário, né, está investindo, ele começa a ter dificuldades, né, ou seja, uma queda na taxa de aluguéis, ou seja, a vacância aumenta, a demanda cai, a cota desvaloriza, assim como as ações desvalorizam, tá? Então existe risco, assim como na renda variável. E você ganha na valorização das cotas, quando a demanda aumenta muito, né? Alguma novidade favorável ao teu empreendimento, a demanda pelas cotas aumenta, elas valorizam. Então você pode comprar a cota barata e vendê-la cara. E você pode comprar a cota e ficar com ela ganhando os dividendos enquanto ela se valoriza. Você ganha das duas formas. E os fundos de investimento são, uma ideia geral aqui, um gestor experiente abre um fundo de investimento. Para isso ele tem que atender, né, diversas normas aí associadas ao mercado financeiro, tá?
Mas ele abre o fundo de investimento, né? E aí ele capta no mercado com base na sua experiência, na sua capacidade de gerenciar o fundo. Tá? E aí ele coloca as regras. Eu vou colocar 70% do capital vai ficar em renda fixa, 20% vai ficar em ações blue chip e 10% em ações, né, em geral. Ou seja, ele coloca as regras do fundo de investimento anteriormente à sua adesão. E depois ele tem que balancear, né, os recursos para manter essas regras aí dentro dos parâmetros que foram contratados. Ou seja, o fundo de investimento é você entregando, né, o seu capital para outra pessoa gerenciar. Outra pessoa que é mais experiente, mas está assumindo riscos. Esses riscos, eles dependem do fundo, depende do balanceamento que é feito no fundo. Tá? Ele é composto por renda fixa e renda variável, normalmente. Né? E quanto maior for em renda fixa, menor vai ser o risco, né, associado. E o prazo depende dos contratos. Enfim, nossas indicações. Comece por uma pequena parte do seu capital em renda variável. Não assuma riscos grandes. Tá? No início das suas operações, a maior parte do seu capital tem que estar em renda fixa e uma pequena parte que não vai, né, te causar impactos muito danosos no teu patrimônio, você começa na renda variável. Mas conheça, estude primeiro, tá bom? Para controlar os seus riscos. Analise seu perfil de risco para saber o quanto você pode, né, assumir de risco. Equilibre o risco-retorno da sua operação e diversifique. Tá? Um pouquinho em cada cesta para você não quebrar. Né? Contratos futuros. Né? Os principais ativos, né, que a pessoa física pode operar são o mini contrato de índice, o mini contrato de dólar e as commodities. Os commodities são mais difíceis, tá? São mais caros, né? O custo de operação é variável de uma operadora para outra, tá? E são mais caros. Em geral, aqui o mini índice, tá? Ele tem um risco alto, tá bom? Ele é uma média, ele está associado à variação do índice Bovespa, tá? Ou seja, você hoje compra um contrato futuro do índice Bovespa, o índice hoje está em 75 mil pontos e você acha que ele vai chegar em 90 mil pontos. Então você compra estamos no mês de abril, você compra para o vencimento de maio ou de junho, né, conforme o título que você está comprando, né, o contrato, e aí você vai monitorando se o seu título está indo na direção que você contratou ou não. Né? Se você tem uma operação de longo prazo, você quer levar esse título até o vencimento, você tem que ter uma reserva financeira muito grande para operar os contratos. Mas se você quer operar somente durante o dia, comprar de manhã e vender uma hora depois, meia hora depois, 5 minutos depois, você vai operar day trade. E nesse caso, né, depende muito da corretora, mas em geral você pede R$50 de margem de garantia em conta corrente na corretora para que você opere um contrato. Né? E a cada ponto que o índice futuros varia para cima ou para baixo, ele varia 20 centavos na cotação para você. Ou seja, você compra um mini índice e ele sobe 100 pontos, ele te valorizou R$20, você pode vender e botar os R$20 no bolso. Da mesma forma que se ele desvalorizar 100 pontos, você perde R$20. O mini dólar funciona de maneira muito semelhante, tá? Risco é muito semelhante, não há prazo, o aporte depende da corretora, né? Normalmente, para operar cada mini contrato de dólar, você tem que ter ali R$100 para cada contrato de dólar, de mini dólar, né, como margem de garantia. Né? E a cada ponto com um contrato, você vai estar variando R$10, tá certo? Então, olha, subiu um ponto, R$10, caiu um ponto, R$10, né? Meio ponto, R$5. Então, você compra um mini contrato, ele subiu ali 10 pontos, R$100, você já valorizou, pode liquidar, vender e botar no bolso esse dinheiro. Vai pagar as taxas de corretagem e os impostos devidos, tá bom? As commodities são um assunto mais delicado, você deve procurar o teu corretor, porque os custos de operação são operações geralmente realizadas na mesa, né, da tua corretora, tá? E as taxas de corretagem são maiores, os impostos, etc. Mas por ali você pode comprar petróleo, milho, café, boi, né?
qualquer commodity, né? Desde que você conheça o mercado, funciona de maneira semelhante. A minha indicação: a operação de contrato futuro agrega o risco dos juros, né? Ou seja, você está fazendo uma aposta, né? Se você compra o contrato para swing trade, para position, para esperar ele chegar no vencimento, você tem que ter uma convicção no longo prazo de que o preço vai valorizar, tá bom? Porque senão ele se torna muito arriscado, que além, né, do risco da desvalorização, o contrato, você está pagando uns juros para ter esse contrato com você, tá bom? Então, é uma operação de maior risco. Recomendado apenas quando você tiver mais experiência no mercado. Ok? E por fim, os imóveis, né? Por exemplo, quando você compra um terreno, você vai ter ali o risco muito baixo, a não ser que alguém invada o teu terreno e você tenha que ir para a justiça para fazer a desapropriação, né? Mas o risco da aquisição do terreno é baixo. Porém, a liquidez também é baixa. Você não consegue vender o terreno hoje e pegar o dinheiro para cumprir seus compromissos. A expectativa de valorização é a principal variável que você deve considerar. Um terreno pode valorizar em função do que é construído em volta, né? Da revitalização da área, né? Da estrutura de acesso que é criada, né? O asfalto, o esgoto, um loteamento, um novo condomínio, etc. Um shopping, que seja. Então você precisa conhecer o plano diretor da cidade, né? Para onde a cidade vai expandir, né? E comprar sempre barato, ou seja, comprar longe, aguardar ele se valorizar, tá bom? Geralmente o terreno não gera renda passiva, tá? E o custeio basicamente é associado a impostos e manutenção. Você mantém o mato cortadinho, né? E etc. Cercas, etc. Quando você comprou uma casa, você tem um risco baixo, a liquidez baixa também, a expectativa de valorização é muito importante, mas também você pode ter um retorno com base na renda passiva, né? Que é viável. Você tem que procurar aluguéis, né? Que sejam iguais ou superiores à inflação, pelo menos, tá? Para que o teu capital investido naquela casa, né, não seja corroído, não diminua, né? A casa está valorizando, independente disso, você está tendo uma renda passiva que você pode investir em outras modalidades de investimento. E o custeio, quando ela está desocupada, está associado a impostos, manutenção, tá? Então você tem que estar atento a isso, tá? Até mesmo se você comprou essa casa financiada, também tem ali as parcelas que você vai ter que cobrir do financiamento como um custeio, né? Ok? E o apartamento? O apartamento, igual a casa, tudo igual, só que além disso tem a questão do condomínio, tá? Então o apartamento também tem uma variação aqui, né? O risco, tá? Se você compra um apartamento, um projeto na planta, ele vai estar mais barato. Sua expectativa de valorização é maior. Porém, o seu risco também é maior, né? Se a empresa não entregar esse apartamento, não cumprir o contrato, né? Você pode perder ou ir para a justiça durante muito tempo para reaver o seu capital investido, né? Tá? E se você compra ele nas chaves, o risco é menor, e quando ele está pronto, o seu risco é menor ainda, porém, a sua vantagem também vai ser menor, porque você já está comprando ele a preço de mercado. A expectativa de valorização pode não ser tão grande. Por fim, encerramos aqui falando sobre a nossa indicação. Conheça o plano de expansão da cidade, tá? Do seu município. E compre terrenos baratos, distantes, né? Que tenham maior expectativa de valorização. Avalie o risco da baixa liquidez, ou seja, se você vai precisar desse capital, né, no curto ou no médio prazo, não é o momento de você comprar imóveis, tá? Primeiro você aplica em outros investimentos de maior liquidez, até que você diminua a sua necessidade ou que você tenha um capital suficiente para comprar, sem depender daquele capital ali para outras finalidades. E, por fim, opte pelo investimento em imóveis que te gere menor aumento de custeio, tá certo? Essas são nossas dicas. Bom, encerrando por aqui, o vídeo já vai se alongando demais, eu dou para você alguns conselhos. Em nosso canal existem várias playlists, tá? Playlists que tratam sobre negociação de dívidas. É muito interessante você dar uma olhada ali para você poder entender melhor, se você já tem dívida contratada, como negociar essas dívidas, tá certo? Dá uma olhadinha lá. Se você também tem uma playlist específica sobre fluxo de caixa.
dicas, né, planilhas para você gerenciar sua receita, suas despesas e lidar melhor com esse momento de crise, até diminuindo as despesas que são desnecessárias, tá? Eliminando suas despesas desnecessárias, enfrentando em melhores condições essa crise, tá bom? E temos uns vídeos ali na playlist de investimentos em que você pode comparar melhor CDB, né, Tesouro Direto, poupança, entender detalhes de cada um desses investimentos, tá certo? Assim eu encerro. Mais uma vez deixo o convite para que você acesse nossas mídias sociais, né? Sucesso e Finanças no Instagram e Sucesso e Finanças no Facebook. E compartilhe nosso link, né? Sucesso e Finanças no YouTube. Nós estamos crescendo bastante, é um canal jovem, né? Mas todos os dias nós vemos a demanda aumentando por nossas informações. Aqui você tem tudo de graça, informações muito embasadas. Em todos os vídeos nós colocamos as nossas referências, você pode procurar na internet, confirmar. E de uma maneira fluida, né? Honesta, gratuita, focada somente no seu crescimento e no seu bem. Tá bom? Fique conosco e compartilhe esse nosso canal. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Fica com Deus. Um grande abraço, meu irmão.